Olá, veja o que preparamos para o JA edição regional desta sexta-feira. Contas da Prefeitura de Ribeirão Vermelho são invadidas. Segundo a Polícia Civil, pelo menos R$600 mil foram desviados. O caso agora está sendo investigado. Esse é um dos destaques do nosso jornal, que mostra ainda: temporada de queimadas na nossa região já mobiliza os bombeiros. Você vai ver quais são os alertas e mais a previsão do tempo para o final de semana. Hoje é sexta-feira, 4 de julho. O que acontece no sul e sudoeste de Minas você vê agora no Jornal da Alterosa, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora tem muita notícia, muita informação na sua telinha. Eu sou Rafael Silva, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional. E as principais notícias desta sexta-feira no sul e sudoeste de Minas você acompanha a partir de agora. E a gente começa mostrando que as contas da Prefeitura de Ribeirão Vermelho foram invadidas e, segundo a Polícia Civil, cerca de R$600 mil teriam sido transferidos para contas de outros estados. A polícia agora investiga o caso. Um boletim de ocorrência. E rapidamente a gente já procurou a Polícia Civil, fizemos BO, fomos na Caixa, que é a princípio uma conta da Caixa. Todas as contas nossas a gente bloqueou, a gente não está tendo acesso a elas, até que a gente consiga apurar tudo que está acontecendo para não ter mais desvio de dinheiros públicos, né? Dinheiros do município. Então, de acordo com a Polícia Civil, o valor levado pelos criminosos seria de R$200 mil. Ainda de acordo com a polícia, assim que tomaram conhecimento do possível golpe, a agência bancária responsável pelas contas acessadas indevidamente ressarciu os valores furtados à Prefeitura. Se quiser, da semana que vem já começa a voltar, né, Thiago, os pagamentos dos fornecedores. Por enquanto suspendeu tudo, a gente bloqueou todas as contas, todos os acessos das contas nossas, para a gente não ter mais prejuízo, né? Mas, infelizmente, teve alguns prejuízos, que a gente entende, né, Thiago, que vai ser ressarcido. São coisas que acontecem, né? Aconteceu já em Perdões, eu acho, né? Acho que foi com outro banco, aconteceu até no Banco Central, né? A Polícia Civil de Minas Gerais, assim que tomou conhecimento do golpe aplicado contra a Prefeitura, instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias e a autoria do crime, que seria de estelionato. A investigação segue em andamento pela primeira Delegacia de Polícia Civil em Lavras. A gente fica triste, né? Que a gente faz uma festa tão bonita e essa semana essa notícia triste. Mesmo a gente conseguindo recuperar, é um desgaste muito grande. Saber que dinheiros públicos, né, foi desviado por conta, para outras contas, né, que não é de interesse público, não é coisas que a Prefeitura comprou, que não é investimentos da Prefeitura. A Polícia Civil tomou conhecimento de um crime cibernético em que foi vítima a Prefeitura Municipal do município de Ribeirão Vermelho. O senhor prefeito esteve aqui, prestou as devidas declarações, informando que havia conseguido, junto à agência bancária, o estorno de R$198 mil. Porém, de acordo com a tesouraria da Prefeitura, os valores subtraídos giram em torno de uns R$600 mil, né? Então, as investigações prosseguem para se apurar o verdadeiro montante subtraído, bem como a sua autoria. Olha, então R$600 mil teriam sido desviados. A Prefeitura afirma que R$198 mil, quase R$200 mil, a Prefeitura já conseguiu reaver. Mas se for confirmado que R$600 mil foram desviados, ainda faltam R$400 mil que esses hackers teriam conseguido transferir para contas em outros estados logo depois dessa invasão aos sistemas da Prefeitura. É um alerta grande para todo mundo, para todos os governantes. Tentar criar barreiras cibernéticas
para impedir a ação dessas pessoas. Um prejuízo bem grande. E na rodovia Fernão Dias, a PRF apreendeu 600 gramas de uma nova droga chamada Ice, conhecida como maconha de Playboy. 2 homens foram presos. A abordagem foi na altura de Ribeirão Vermelho. A droga seguia de São Paulo para Belo Horizonte. Os entorpecentes estavam embalados num papel manteiga. E olha, gente, essa droga, ela tem a capacidade de vício muito maior. Ela seria uma droga pura. E além de ter aí a facilidade de vício maior, ela é muito mais cara do que a maconha que a gente vê aí por tantos locais. Polícia, eu nunca havia ouvido falar nessa droga, viu? Polícia, acredito que seja uma das primeiras apreensões, pelo menos aqui na nossa área de cobertura, que a gente já ouviu falar, porque Ice eu não conhecia. Para ver que cada vez mais os traficantes estão arrumando meios de arrumar essas drogas gourmets, drogas que são mais potentes e mais caras. E olha, por falar nisso, a polícia apreendeu a chamada maconha gourmet. Isso foi durante uma abordagem em Passos. Olha, a apreensão aconteceu após uma denúncia anônima. Olha só. A ação foi no bairro Novo Horizonte. A polícia foi primeiro para uma área de mata, onde funcionaria um ponto de venda de drogas. Aí nós fomos no primeiro local, aí que seria o fundo de um matagal, que teria um beco lá no bairro Novo Horizonte, lá que é bem no centro do bairro. Durante a busca lá nós localizamos aí diversos sacolas de Eppendorfs aí, com balanças de precisão. E, contudo, aí tem uns indícios aí de quem seria o proprietário desse material. É todo material usado aí em embalação de cocaína aí, que é comercializado ali no bairro. Na segunda parte da operação, a polícia foi até uma casa, também no bairro Novo Horizonte. No imóvel, os militares teriam encontrado porções de drogas, incluindo uma maconha diferenciada, conhecida como maconha gourmet. No local aí nós fizemos o adentramento aí, o local aí se trata de uma construção. Durante a busca aí, nós localizamos aí 3 porções grandes aí de maconha. Essa até chamou-nos a atenção aí que essa maconha é uma maconha um pouco diferente. Ela é de uma qualidade aí de THC bem superior da maconha normal. Por isso que o preço dela é um preço bem mais elevado. Juntamente aí com mais 4 porções, um tijolo aí de aproximadamente 1 kg. 2 porções grandes aí de crack aí, mais algumas pedras menores aí e também uma porção aí que o pessoal utiliza para fazer o tal do mesclado, né, que é uma junção aí de 2 entorpecentes aí, para deixar a pessoa um pouco mais entorpecida. E também uma porção de cocaína. A PM ainda informou que identificou o possível dono do material e a pessoa que estaria escondendo as drogas. Mas até o momento ninguém foi preso. Ainda de acordo com a polícia, esse tipo de droga não era comum na cidade, mas tem aparecido com mais frequência. A Companhia Tática Móvel aí, há cerca de um mês aí, prendeu cerca de 10 quilos dessa substância aí no bairro Penha. E também teve uma segunda apreensão dessa mesma droga, também num conjunto habitacional na Coab 5. A polícia reforçou a importância da população denunciar esse tipo de crime. Ainda segundo a PM, foi por meio de uma dica anônima que as drogas foram apreendidas. A questão da denúncia anônima. O pessoal está sempre aí procurando as viaturas, ligar no 190, procurar aí as equipes policiais que estão rodando aí na cidade. E também a questão do 181. Também, às vezes, quer garantir um pouco mais o anonimato, ligar no 181 aí que a gente é alimentado com essas informações aí. Também, a gente queria deixar claro aí também que nós estamos aí no patrulhamento ordinário aí. Olha, vocês viram o próprio policial falando, era uma droga que dificilmente era encontrada, uma droga gourmet. É o que eu disse agora há pouco, uma droga que eles não misturam coisas no meio, é uma droga mais cara, mais potente, porque aos poucos, gente, a pessoa vai usando a maconha, aquilo já se torna pouco, ela quer uma coisa mais forte, e aí vem essas drogas que destroem ainda mais o organismo da pessoa e a vida da pessoa, muito triste e lamentável. Uma loja de cosméticos foi arrombada durante a madrugada em Poços de Caldas. Olha, o prejuízo calculado pelo dono passa de R$ 1.500. Olha só. O crime foi na rua Rio de Janeiro, no centro da cidade. De acordo com informações apuradas, o vidro da fachada foi quebrado e vários produtos levados. O dono do estabelecimento disse que o prejuízo pode chegar a mais de R$ 1.500.
O caso foi registrado e a polícia deve analisar as câmeras de segurança para tentar identificar os autores do crime. E aí o prejuízo fica para o dono da loja, né? Você viu ali como ficou um vidro? Olha aí, você sabe quanto custa um vidro desse? Um vidro desse é caríssimo, caríssimo. E aí o dono da loja precisa pagar pelo prejuízo. E como se não bastasse tudo isso, se essa pessoa for presa, ela também não vai arcar com as consequências. Ela também não vai precisar ressarcir o dono. Pode provar que foi ele. Pode provar que foi o bandido, foi o fulano. O fulano pode ser preso, mas ele não vai precisar ajudar o dono ou pagar todo esse prejuízo que ficou para ele. Esse é o Brasil que vivemos. Prejuízo para o empresário que paga impostos, que gera empregos e, infelizmente, tem que passar ainda por uma situação como esta. Um menor foi apreendido dentro de uma padaria em Passos. O caso foi no bairro Alvorada. Ele é suspeito de entrar no comércio durante a madrugada para cometer o furto. Ele acabou sendo flagrado pela polícia. Olha só. As câmeras de segurança mostram o adolescente andando pela cozinha do estabelecimento. Ele invade o local, acende a luz e segura uma garrafa PET e começa a circular pelo lugar. Depois, abre uma geladeira e pega alguns produtos. Segundo a polícia, esse adolescente entrou na padaria depois de quebrar o vidro de uma janela. A PM foi acionada e conseguiu localizar o menor, ainda dentro do estabelecimento. Ele foi apreendido e levado à delegacia. Olha, eu não sei a idade dele, mas vamos fazer uma analogia aqui. Se ele tiver menos de 16 anos, ele ainda não pode trabalhar, porque ele não pode ter a carteira assinada. Então ele não pode trabalhar. Mas vamos imaginar que ele tenha 15 anos. Trabalhar ele não pode, mas força, determinação, garra, força de vontade para quebrar a janela, entrar no comércio ele tem. Mas para arcar com as consequências, para isso ele é menor e ele não pode. Tá certo isso? De jeito nenhum. Uma mulher e uma criança se envolveram em um acidente na MGC 491 entre Alfenas e Conceição da Aparecida. Segundo a família das vítimas, um caminhoneiro teria causado a batida e não teria parado para prestar socorro. Olha só. De acordo com familiares, a mulher dirigia no sentido de Conceição da Aparecida quando um caminhão-baú invadiu a pista contrária e bateu de frente no carro, em que ela estava com uma criança. A batida teria acontecido pouco depois do pedágio. Ainda segundo a família, o motorista do caminhão não teria parado para ajudar e foi embora sentido ao pedágio. Os parentes pediram as câmeras de segurança da concessionária para tentar identificar o veículo. A Polícia Civil segue investigando o caso. Olha, acidente chama acidente, era uma coisa que não era para acontecer. Mas se aconteceu, o mínimo que se espera é que a pessoa pare e preste socorro. O mínimo que se espera, uma atitude digna de qualquer pessoa, é parar, ir lá, ver se está tudo bem, se precisar chamar o resgate, esperar. Tem que ser assim. Agora, você causar um acidente, isso eu estou generalizando, tá? Generalizando de tantos e tantos casos que a gente mostra aqui. Causar um acidente e simplesmente a pessoa ir embora e deixar as vítimas lá sem saber se estão vivas, se estão mortas, se está tudo bem, se precisa de ajuda, com prejuízo, está tudo errado, gente. O mundo não pode ser assim. Mais empatia, vamos cuidar mais do próximo, vamos nos preocupar mais com o próximo. Não pode ser assim. A vida não funciona desse jeito. E casos assim, a gente está vendo se repetir dia após dia, infelizmente. E vamos agora ao destaque do Instagram. Olha, uma carreta ficou entalada nesta tarde no bairro Eldorado, né, em Varginha. A fiação elétrica foi atingida no local e não houve feridos. Você está vendo aí na sua tela, inclusive te convidar já para seguir o Instagram da TV Alterosa. Lá tem conteúdo durante todo o dia, notícias atualizadas. Olha imagens ali da carreta, olha ali. Carreta ficou entalada e olha os fios balançando. Que perigo, gente. Que perigo! Estamos vendo isso acontecer com muita frequência também. Será? Não sei, tá? Não sei. Será que isso aconteceu porque a carreta não poderia estar transitando ali e ela estava ali naquele local? Não sei. A polícia vai investigar a partir de agora, mas é um transtorno danado, não só para o motorista da carreta, mas para toda a região, quem mora ali no bairro, ali naquela rua. Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos falar de um assunto muito importante, a temporada de queimadas.
Os bombeiros fazem alertas e já estão trabalhando a todo vapor. Todo ano é a mesma coisa. Eu volto já já. Oi pessoal, muito boa noite para você que está aqui na tela da TV Alterosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa sexta-feira. Ô delícia, trembão, muito bom ter a sua companhia, viu? Seja muito bem-vindo, delícia você estar aqui comigo nas nossas plataformas digitais. Eu adoro te ver na TV, mas adoro também quando você está aqui no nosso YouTube. Aliás, comunica toda a família, você que está aí do outro lado, avisa todo mundo que estamos sempre no YouTube. Todos os dias, 10 para 7 da noite, tem Jornal da Alterosa, com aquela atualização importante do seu dia nas plataformas digitais. Estamos voltando ao intervalo, bora lá. Estamos de volta na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional, nesta sexta-feira. Olha, a temporada de queimadas está aberta, viu? Os bombeiros fazem um alerta para os riscos desta prática. Olha só. Imagens que devem se repetir e muito ao longo dos próximos meses em todo o sul de Minas. Incêndios já estão sendo registrados em várias cidades. Em Poços, uma área de mata foi atingida. 2 adolescentes foram conduzidos por suspeita de envolvimento no caso. A dica principal é não atear fogo, não fazer queimadas. Se for acampar, tomar cuidado com fogueira, não lançar bituca de cigarro pela janela quando estiver trafegando em rodovia. São as dicas básicas, digamos assim. E, torno a repetir, evitar ao máximo, né, só em casos extremos, para fazer as queimadas. Casos extremos que eu digo assim, só com autorização de órgãos, como SEMAD, IEF, para fazer a queimada controlada. Fora isso... A pena para crimes ambientais varia. Uma série de sanções previstas até no Código Penal, mas basicamente a pessoa vai responder por aquela ação, né, porque é uma ação, né, criminosa, a queimada, quando não autorizada, que vai causar uma série de problemas, das quais a pessoa não tem nem proporção que vão acontecer. Até mesmo os incêndios controlados precisam de atenção. Tivemos aqui um registro de óbito dentro da nossa área de atuação, onde um agricultor foi tentar fazer uma queimada controlada, o manejo de pasto, e por algum motivo essa queimada fugiu ao controle. Ele tentou combater esse incêndio, tentou evitar que atingisse outras áreas. Ele se intoxicou com a fumaça, desmaiou e infelizmente veio a óbito. Olha, aqui fala importante e necessária, ainda mais nesse momento que estamos, nessa época do ano, esse militar do Corpo de Bombeiros, importantíssima. Já estamos há algumas semanas já em muitas cidades da nossa região sofrendo muito, mas muito com essas queimadas. A gente está vendo umas cortinas de fumaça, basta você olhar para o horizonte assim na sua cidade, vá para um lugar alto e olha assim que você vai ver que já tem muita fumaça saindo aí dos lotes vagos, de dentro das casas, né? Muita gente fazendo queimadas em terrenos, em quintais ali. Então, isso está acontecendo já com frequência. Eu havia falado isso há alguns meses, falei, olha, daqui a pouco vai começar as queimadas, e elas já começaram. Esse problema, essas queimadas ainda se juntam, né? Se unem a problemas respiratórios. A gente está vendo os hospitais lotados, as UPAs lotadas, as unidades de saúde cheias de gente já com problemas respiratórios. Já pensou, quando essa cena que você está vendo aí, ó, essa cena começar a se repetir com mais frequência, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as pessoas que já têm esses problemas respiratórios? Então, vamos orientar as pessoas. Você oriente seu marido, seu filho, seu avô, converse com as pessoas, seu filho, explica que isso é crime e o mal que isso causa para toda a população. Falei em tempo seco, vamos ver como fica o tempo no sul de Minas desse final de semana. Olha, já estamos vendo aí,
Vamos trazer informações então de que as temperaturas estão baixas, viu, gente? Elas vão continuar baixas nesse final de semana aqui na nossa região, tá bom? Agora, é importante a gente falar dessa previsão de geada. Há previsão de geada para amanhã e também para domingo. O IMET alerta, claro, pode ser que venha, pode ser que não venha, mas há a probabilidade. Isso pode fazer com que essa geada venha no final de semana. Tudo está sendo propício para que a geada aconteça na nossa região. Então, atenção, temperaturas, termômetros girando em torno dos 9 graus, 10 graus no sábado e no domingo. E já dando um spoiler para a semana que vem, as temperaturas vão continuar baixas ao longo de toda a semana, viu? Durante toda a semana, pelo menos em Varginha, os termômetros vão ficar em torno dos 9, 10 graus ao longo de toda essa próxima semana. Então, já se preparando para esse friacazinha, né? Afinal de contas, estamos no meio já estamos aí em todo vapor no inverno. Então, já havia a possibilidade dessa frente fria se estender e ela vai se alongar ao longo da semana que vem. Estou aqui dando uma olhada, espiando já essa temperatura. Na semana que vem, no domingo, como a gente vê ali em Varginha, 9 graus, mas na segunda-feira a probabilidade é de 7 graus. E aí, ao longo de toda a semana, 8, 9 graus nas primeiras horas do dia em Varginha, de onde inclusive a gente está vendo imagens lá do Memorial do ET aqui na cidade de Varginha. Durante o dia, os termômetros também não vão subir muito não. Vai ser uma semana de temperaturas bem amenas. Durante o dia aí, terça, quarta, quinta-feira, termômetros girando em torno dos 22, 23 graus aqui na cidade de Varginha. Então isso vai permanecer ao longo de toda a semana, mas na segunda-feira eu dou um geral aí da próxima semana para todo mundo. Jornal da Alterosa de hoje fica por aqui. Para você de casa, obrigado pela companhia. Tenha um excelente final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda. Um beijo no coração e até lá.